Olá, olá! Eu sou Serginho Henrique e este é o Pastiche, num dia para conversarmos sobre os limites da arte. O assunto dos limites da arte foi bastante recorrente no ano de 2017 e ele reapareceu agora na FUVEST aqui em São Paulo como tema central da redação. É muito difícil falar a respeito desse assunto por duas razões básicas. A primeira delas é que, com a polarização tão profunda que o Brasil se encontra, tomar este ou aquele posicionamento vai acabar refletindo numa espécie de postura eleitoral que alguém possa transparecer. Não acho que seja bem por aí. O fato de refletir sobre a arte está, sim, ligado às eleições, mas uma coisa não quer dizer a outra. A segunda grande questão em torno desse tema é justamente o fato de que definir o que é arte é muito difícil. Desde os primórdios, intelectuais de diversas áreas acabaram tentando dizer que arte seja isto, aquilo ou aquele outro. Acho que nos nossos dias é importante diferenciar o que seja arte do que seja entretenimento. Essas duas coisas, no nosso mundo, caminham muito juntas, porque tanto a arte quanto o entretenimento são vendáveis. E aí está um ponto muito importante. Existem uma série de produtos culturais que têm relação com a arte, isso é óbvio. Como, por exemplo, telenovela, que é um produto comercial relacionado à arte. Existem muitas formas de se vender a arte. Um teatro musical é vendido como arte, todo mundo entende aquilo como arte. Mas a bem da verdade é que um teatro musical foi feito e pensado para ser comercial, vendido, gerar renda. Não há problema nenhum de que a arte gere renda, muito pelo contrário. Artistas vivem da sua arte, do seu emprego artístico. O que a gente não pode é misturar essas coisas. Quando se pensa a respeito do limite da arte, eu entendo que o primordial é que a gente consiga separar uma coisa da outra. A gente consiga separar arte de entretenimento. Por exemplo, é extremamente possível que um filme, ou até uma telenovela, mas especialmente um filme ou uma peça de teatro, abordem o tema estupro. Um produto artístico, ficcional, levando em conta uma série de situações que são reais para traduzir um tema presente na vida de muita gente. Por outro lado, se, por exemplo, um reality show resolver falar a respeito de estupro, ou se efetivamente houver uma cena de estupro no reality show, isto não é aceitável, porque um reality show não é arte, é entretenimento. Enfim, todo ser humano é capaz de ficcionar. Antônio Cândido já costumava dizer que a arte é uma espécie de qualidade intrínseca ao ser humano, que nós somos capazes de fabular e que a fabulação gera arte. Se levarmos isso em consideração, é primordial que a gente entenda que a arte é algo muito amplo e aberto, cheio de possibilidades, cheia de formas de representação. Na FUVEST, por exemplo, se colocava lá a respeito da presença de animais numa obra de arte. No caso específico ali mencionado, a presença de animais é válida. O IBAMA tinha autorizado, os animais estavam sendo bem cuidados e eles faziam parte da representação. O que eu acho absolutamente inadmissível é tentar cercear a arte, seja ela qual for. O problema maior dentro dessa questão é a tentativa de polarizar a arte, como recentemente, quando o MBL quis e conseguiu fechar a exposição Queer Museu em Porto Alegre. Arte não é sobre aquilo que você pensa. Arte é sobre representar as inúmeras capacidades, possibilidades, pensamentos, filosofias humanas. Cercear a arte é o caminho certo para um país mais obscuro, mais ignorante e menos livre. Bom, eu sinto vontade de ficar falando sobre esse assunto ainda por muito mais tempo. Eu acho que a essência do que eu penso é exatamente essa. Arte não é entretenimento, embora ambos possam se combinar. E o mais importante, cercear a arte é limitar o pensamento de um país. Na minha humilde opinião, quem deve limitar a arte é o artista. A partir do momento em que esse artista é artista e sabe se comprometer com a sua própria arte, ele está livre e deve assim sê-lo. Se esse artista se vender barato para comercializar coisas, expor ou não representar de uma maneira expressivamente fabulosa, talvez isso não seja arte. E aí sim, talvez devêssemos limitá-la, porque não é arte. Enfim, esse assunto é bastante polêmico, eu andei conversando com algumas pessoas, com alguns alunos e ex-alunos, e é, de fato, um assunto que divide opiniões. Deixa aqui nos seus comentários o que você pensa a esse respeito, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, para você ficar sempre por dentro de quando vão sair os próximos vídeos do Pastiche.
É um prazer ter você por aqui. Até a próxima. Tchau! So alive.